Olá, curiosos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no caso de hoje, eu vou contar a história das irmãs serial killers que aterrorizaram o Egito nos anos de 1800. Então, roda a vinheta. Gente, esse caso é um caso com nomes árabes, então provavelmente eu vou pronunciar de forma errada. Raya nasceu por volta de 1875 e Sakina, sua irmã, veio na década seguinte. As duas já tiveram responsabilidades muito novas e, ainda adolescentes, tinham que contribuir com a renda da casa. Elas foram criadas por uma mãe narcisista num bairro pobre no Alto Egito. De vez em quando a mãe estava com vontade, ela trazia algum dinheiro para casa, resultado de alguns roubos que ela fazia por aí. Conforme o tempo foi passando, ela começou a levar as meninas, as duas irmãs, para ajudar ela nos roubos que ela fazia com as pessoas da alta burguesia da época. Com um dinheiro muito curto na casa e com as poucas oportunidades de emprego, a Sakina, a irmã mais nova, começou a se prostituir. Em pouco tempo, cansada da sua vida miserável, ela se casou e mudou-se para a cidade de Tanta. Esse casamento não deu muito certo, a Sakina teve outros relacionamentos, também não foram muito duradouros. Ela também teve internada por doenças venéreas e aí ela se casou mais uma vez, no ano de 1916. Nesse meio tempo, a Raya continuava em casa. Ela se casou uma vez, mas quando o marido morreu, ela foi viver com o seu cunhado. Uma coisa que era muito comum na época era, por exemplo, quando um marido morria, a esposa, o irmão desse marido podia ficar com a esposa do irmão falecido. As duas começaram a viver em Alexandria, que era considerada a pérola do Mediterrâneo na época, e aí desde então elas ficaram inseparáveis. A origem delas dificultou as coisas lá na cidade de Alexandria. As irmãs eram o que eles chamavam de saides na época, que eram pessoas mais pobres, com a pele um pouco mais escura e com bem menos oportunidades nas cidades. Bom, gente, com essa discriminação e a Primeira Guerra Mundial explodindo lá fora, as duas irmãs perceberam que elas só iriam conseguir alguma coisa através da prostituição. Então, elas abriram um bordel. As duas aproveitaram que o acampamento britânico ficava nas proximidades e sabiam que os militares estariam loucos por bebida, drogas e mulheres. Logo, o prostíbulo das irmãs, que funcionava em segredo, ficou super famoso e recebeu o apelido de O Acampamento. Por 3 anos, as irmãs ganharam muito dinheiro e viviam por suas próprias regras, sem ser mandada por marido, por homem nenhum, já que os seus maridos estavam servindo na guerra. As meninas que trabalhavam para a Raya e para a Sakina, se prostituindo lá no bordel, elas ganhavam tanto dinheiro que elas saíam pela rua do Egito cheia de joias e vários ouros pelo corpo. Com o fim da guerra, o mundo inteiro comemorou, menos as duas irmãs. Para elas, o fim da guerra significava menos dinheiro, porque os militares eles iriam embora daquele local e o bordel ia cair no esquecimento. E o pior ainda para elas, seus maridos voltariam para suas casas. Logo que os maridos chegaram, eles já colocaram as mãos no acampamento, mas ele foi fechado logo em seguida por causa dos seus tempos de clandestinidade. A Raya e a Sakina se aliaram a uma mulher chamada Amina Mansur, que era dona de um café, e elas fizeram um acordo simples. Enquanto a Amina vendia haxixe lá na parte de baixo, as irmãs tentariam atrair os clientes para elas. Mas esse negócio também não deu muito certo, então as irmãs começaram a trabalhar em casa mesmo, como prostitutas. Tudo isso enquanto as irmãs impunham respeito na vizinhança com o apoio de uma organização que era meio que uma máfia lá do Egito. A Raya tinha uma mania de acender uns incensos muito fortes na casa dela lá em Alexandria.
E ela fazia isso desde que ela se mudou para lá. Os vizinhos até achavam o cheiro muito forte e tal, muito estranho, mas nada assim fora do normal, porque até então as pessoas lá do Oriente Médio, eles tinham essa mania também de acender incensos e tal. Mas foi apenas no ano de 1920 que os vizinhos realmente começaram a achar muito estranho. Mas não porque o cheiro dos incensos eram enjoativos ou muito fortes, mas porque eles já não desempenhavam o seu papel corretamente. A polícia começou a receber diversas queixas de um odor muito forte, um cheiro meio que podre vindo da casa da irmã mais velha, da Raya. Em novembro do mesmo ano, um garoto foi contratado para fazer uma obra numa casa e ele começou a cavar os pisos do quarto até que ele bateu em alguma coisa. Ele achou aquilo muito estranho porque não fazia parte da construção da época. E aí ele encontrou um braço humano. Esse menino e a dona da casa chamou a polícia. Quando a polícia chegou, eles informaram para a polícia que a antiga dona da casa se chamava Sakina e que ela tinha sido despejada da casa um mês antes. Quase ao mesmo tempo, outros oficiais investigavam o forte odor da casa da irmã mais velha. E debaixo das tábuas do piso da casa, eles encontraram vários cadáveres. E agora vamos falar um pouquinho dos assassinatos das irmãs. Quando elas decidiam matar alguém, as irmãs davam um cálice a essa pessoa com bastante vinho e drogas. E elas contavam com a ajuda daquela máfia do Egito e também dos maridos. Enquanto um colocava um pano molhado na boca da pessoa desacordada, outras duas seguravam seus membros e a quarta estrangulava a vítima até a morte. Então era mais ou menos dessa forma que eles matavam as pessoas. Estima-se que ao todo foram 17 pessoas que eles mataram. Agora vamos falar um pouquinho do julgamento das irmãs. Eles achavam que as irmãs matavam as pessoas por joias e outros bens materiais. Mas depois eles comprovaram que elas matavam qualquer pessoa que ia contra as ideias dela ou que pudessem comprometer o negócio delas. A partir das investigações, a polícia constatou que era uma gangue formada pela Raya Sakina e seus maridos e também pessoas dessa máfia do Egito. Em seu testemunho, a filha de Raya, ela afirmou que via o pai misturando água com pó várias vezes e dando para pessoas beberem lá dentro da casa. Todos os envolvidos foram a julgamento em maio de 1921. Até então, nenhuma mulher havia sido condenada à morte lá no Egito, e a Raya e a Sakina seriam a primeira exceção. Na manhã de 21 de dezembro de 1921, os policiais foram buscar a Sakina em sua cela. Quando ouviu sua sentença, ela disse assim: "Eu matei, mas tudo bem, porque eu enganei o governo de Alabama." E logo depois disso, as duas irmãs que tiveram a sentença de morte foram mortas enforcadas. Mas mesmo depois delas serem enforcadas, a população começou a ver elas como heroínas por elas terem ido contra o sistema. Alguns anos depois, as irmãs serial killers começaram a ser retratadas em teatros, em filmes, musicais da época. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like aí pra mim, que me ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se inscreve se você não for inscrito. E eu vou deixar também o meu Instagram aqui embaixo para quem quiser me acompanhar por lá. Eu vou ficar muito feliz de receber vocês lá também. Até o próximo caso, gente. Tchau!